Ver aqui, pessoal, espera aí, galera. A gente vai ter que subir assim um pouquinho. Dá pra eles verem os dois aqui, né? Oi, pessoal, tudo bem? Será que já tem alguém aí? Deixa eu ver aqui. Aí já tá o pessoal entrando, então nós estamos aqui, né? Nesse início de 2019, é a nossa primeira live do ano, porque não foi fácil. Recife, Pernambuco, Esther Santos, é isso aí, Esther. Tamo junto aqui, porque esse ano não vai ser fácil, esses próximos 4 anos não serão fáceis, mas isso não significa que a gente vai escalar, não significa que a gente vai esmorecer. Então a gente começa aqui hoje, né? Com uma prosa muito bacana com o professor doutor Marcelo Neves, que também foi nosso candidato aqui de Brasília ao Senado, né? É um estudioso, é um pesquisador, né? Um professor extremamente renomado, que está aqui hoje para a gente falar um pouco da conjuntura do país e principalmente das arbitrariedades, né, judiciais que estão sendo cometidas, continuam sendo cometidas, né? Uma delas é a segunda condenação, né, do presidente Lula, e também, né, desse pacote, esse pacote aí esdrúxulo, né, do Moro, né, que não parece que não para a sua sanha. Então, assim, parece que Recife aqui está em peso, viu, Marcelo? Ó, Anice Ximenes também de Recife está aqui junto. Eu peço, pessoal, que vocês compartilhem aí para que outras pessoas possam entrar. Dá o joinha aí se estiver gostando. O som tá bom? Tá bom, Nice? Ah, beleza, então. Então a gente vai continuar. Compartilhe a live para que mais pessoas possam, né, tá conectados aqui para a gente discutir esse tema tão importante, né? E vocês fazerem as perguntas também, os comentários aqui para o nosso convidado da vez, que é o Marcelo Neves. Então, Marcelo, palavra contigo, né? Como é que você está vendo esse cenário político atual aí de 2019? Primeiro eu gostaria de agradecer a Thelma, que também foi candidata aqui a deputada estadual nessa eleição que foi trágica, desastrosa para o Brasil. A Thelma, dessa maneira, ela está promovendo o esclarecimento e a discussão de temas relevantes. E a questão que nós vamos tratar hoje é a questão, neste momento, desse pacote, desse projeto de lei do senhor Moro e também a decisão da juíza de Curitiba, da República de Curitiba. E antes de eu falar Raquel, geralmente... né? Raquel Hart. A Obrigada, questão... Vinícius. Vinícius está mandando um beijo pro professor Vinícius. Tá bom. Obrigada, Vinícius. E aí o que eu penso a esse respeito é que toda essa luta hoje, esse chamado combate à corrupção, da forma que está sendo feito, ele é muito estimulado por outros países, por ONGs, por tipo de atuação que vem dos países mais poderosos e impõe a nós como se esse combate à corrupção fosse o problema fundamental, crucial do Brasil. É claro que tem que se combater a corrupção, mas dentro da lei. E o direito tem pouca possibilidade de superar isso. Não pode ser burlada, é claro. Então, o que a gente está observando é exatamente uma postura em que se despreza hoje os direitos humanos, os direitos constitucionais, que foram tão valorizados na Constituição de 88, para superestimar um tipo de combate à corrupção que foge aos modelos da lei e da Constituição. Então, condenação sem prova, o devido processo legal desrespeitado, tudo isso é chocante. E eu posso mostrar, Thelma, nos dois casos, o problema que está se passando, no plano tanto do projeto do Moro, como também na decisão da juíza Hart. Eu tenho um aluno que foi agora, está indo para a Inglaterra fazer um doutorado com o professor Thornhill, na Universidade de Manchester. Ele vai tratar exatamente dessa histeria
histeria em torno da corrupção, que é um problema grave, mas antes ele vai vincular a corrupção à desigualdade e à exclusão social, e ninguém considera isso. Sim, e está piorando. Tratam-se a corrupção como problema mais grave, mas a fome se esquece. Se esquece o que origina a fome, né? O problema da fome e outros tantos problemas, né? Que, por exemplo, as nossas cadeias, as prisões aí lotadas, superlotadas, e não são de corruptos, né? É claro. Então, você coloca, em primeiro lugar, aqui dois aspectos. O da lei, do projeto de lei, o pacote de Moro. Né? Vejam bem, o pacote de Moro, tem um colega meu, Roberto Bueno, que ele está escrevendo um artigo grande para publicar numa revista acadêmica, comparando o pacote de Moro com as leis do nazismo, com o direito penal do nazismo. E esse pacote de Moro tem muito a ver com Jacobs, que é um teórico alemão, também depois do nazismo, que defende o direito penal do inimigo contra terroristas que para ele não são cidadãos. Ele diz, ele diz, aqueles que não são cidadãos porque não respeitam a ordem jurídica, querem destruir a ordem jurídica, eles têm que ser tratados no direito penal do inimigo, sem as garantias constitucionais e legais. Ou seja, você rasga todos os direitos humanos, direitos fundamentais, para esse grupo da forma e você que veja como o Moro cai no direito penal do inimigo. Em primeiro lugar, ele cria a licença para matar, como nós estamos dizendo. Ele diz, ele modifica o artigo 23, parágrafo 2º do Código Penal, determinando que o juiz pode chegar mesmo a não aplicar a pena ao policial que excusavelmente, essa é a linguagem vaga, ele estiver sob violenta emoção na hora que ele seja surpreendido ou tenha medo. Surpresa, é claro que vai haver numa ação policial. Isso é uma abertura, quer dizer, eu ser surpreendido, evidentemente, isso faz parte do processo. Agora, utilizar... Faz parte, inclusive, do ofício, né? Do ofício. Então, isso é um primeiro ponto que é chocante. E, Thelma, tem um outro ponto que eu acho que nós não consideramos ainda porque não foi observado. É um termo que ele usou, pegando o direito americano, mas deturpando aqui no contexto brasileiro, que é o informante do bem. Sim. Informante do bem. Esse é o dedo duro oficial que tinha no nazismo e também no regime do Stasi da DDR. É uma pessoa que pode ser daqui a pouco, porque beneficia-se de ser dedo duro. Então veja como é. Artigo 4º que ele modificou da respectiva lei. Deixa eu só ver aqui que a Clarisete Queiroz, se não me engano, que eu estou sem óculos, vou botar meus óculos daqui a pouco. Tá perguntando aqui, cadeias lotadas porque os crimes são julgados sem critérios. Só prendem pobres e negros ou inimigos políticos. Né? Muito claro isso, sua fala é clara. E o pobre e negro, de certa maneira, é tratado como inimigo social. Ou é o inimigo político, que matam às vezes, como a Marielle. Sim, que vai completar. E eles usam a linguagem do inimigo, que é a linguagem dos sistemas autoritários, não é adversário. Eles tratam Lula, Marielle e tudo como inimigos. E aí condenam essas pessoas. Mas esse informante do bem... Sim, vamos voltar ao informante do bem. Vocês tinham noção disso? Que dentro do pacote tem um informante do bem que parece um anjo da guarda, mas na verdade é um capeta, né? Que vai ficar ali. Ele vai procurar nos arquivos. Por que esse informante do bem vai ser estimulado, o dedo duro? Porque ele terá proteção total de sua identidade, ele pode dedurar alguém, e na lei que ele faz não diz nada sobre o abuso dessa pessoa. Ele só diz que essa pessoa que dedurar e houver recuperação do produto do crime, ele ganha 5%. 5% do produto do crime. Veja bem agora com essa escândalo da Peraí, mas isso não é corrupção? É um tipo de instrumentalização. É corruptor, né? É corruptor. Você fica estimulado a dedurar para conseguir. Então, muita gente vai fazer como na loteria. Vou tentar, vou chutar contra alguém, estou desconfiando, cria todo um processo, toda uma condição, em nome, quer dizer, eu me lembro naqueles filmes de faroeste que eu assistia quando era pequeno. Wanted, e o cara colocava, eu lhe dou tanto. Do cara lá. Então, isso também é uma postura que foi muito estimulada no nazismo. Então, essa postura é do informante do bem.
E é interessante isso que eu estava vendo. Peraí, a Clarisete está falando aqui, informante e alquaguete, indivíduo que referenda o ato legítimo. Pois é, porque assim, ele fala assim que não tem como as pessoas denunciarem, mas a gente tem. Tem o Ministério Público para claro. isso. Você que é servidor público, inclusive, você tem a obrigação de denunciar tudo aquilo que você vê de irregularidades. E a sua identidade, ela é preservada. Então, assim, não é que não existam mecanismos para se fazer denúncia de processo de corrupção, de crime, nada disso. Existem, né? O problema é que essas instituições, elas também estão agendradas de corruptores. Sim, né? Claro. E principalmente hoje, quer dizer, quando a gente vai tratar de tudo isso, e a gente tem no Palácio do Planalto membros de uma milícia, né? Então, assim, como é que a gente faz nesse caso? É grave. Membro de milícia dentro do Planalto, dentro do mesmo, Congresso a lei, Nacional. A revelia da própria lei, que é o que a Clarisete está falando aqui. Claro, é grave aqui. Esse outro ponto que ele põe, o problema é que se essas medidas também não são inconstitucionais, que tem que ser levado isso. Tem um outro ponto que ele cria um tipo aberto. Ele modifica a lei que Dilma quem criou de combate à corrupção. Sim. E foi deturpada por eles porque a pessoa que faz aquela delação premiada, a colaboração premiada, na lei diz que é meio para alcançar. A delação é meio para alcançar a prova, não é prova. Eles estão tratando como prova, deturpando a lei que foi proposta por Dilma Rousseff. Mas ele modifica, ele não se satisfaz, ele modifica essa lei e cria um... A Rosângela está perguntando aqui, estamos se manifestando. Lula está preso, político, sem provas. E o pobre preto também, muitos são presos sem provas, apenas por ser preto e pobre e por conveniência. E a gente cabe lembrar que o Lula representa tudo isso, né? Que é o nordestino, que é o pobre, que é o analfabeto, né? Que todos dizem isso. Isso mesmo. Aí a gente vai voltar para o processo depois, vai entrar no processo de Lula. Agora, o tipo aberto é um tipo penal que possibilita o juiz arbitrariamente decidir. E o tipo aberto, ele faz isso, ele traz isso no artigo 1º, inciso 3º da modificação da lei anticorrupção. Ele diz que o crime de organização criminosa, ele cita o PCC, Sim. Amigo dos Amigos, cita várias. Mas no final ele não fecha, ele diz e outras, conforme a denominação local. Isso abre abertura, isso é um tipo aberto, que é o que é e outros. Ele não pode, numa lei penal, abrir de tal maneira essa exemplificação. Não se trata, portanto, da tradição do direito penal que você tem que ter um tipo fechado, não pode ser aberto. Então aqui também é muito grave. E outro ponto relacionado a isso aqui, isso é o crime de resistência, ele modificou. E hoje, mesmo se você pensar em resistir, resistência é muitas vezes os movimentos sociais. Resistência contra uma retirada, resistência de estudantes na universidade. A resistência, o direito de resistência foi valorizado pelos filósofos liberais até. Então a resistência era tratada, mas ele radicaliza e coloca a resistência, mesmo se o ato não tiver sido realizado, cabe pena de 1 a 3 anos. Isso é muito grave, porque não houve nenhum prejuízo, a resistência foi organizada, mas não houve nenhum ato de resistência, mas assim mesmo será 1 a 3 anos. Isso é muito grave, porque as pessoas podem desistir de um ato de resistência até pensando as consequências penais, mas mesmo assim ela vai ser condenada. Então é gravíssima essa situação. Mas tem um ponto interessante, que ele não é tão bom assim em direito, não, tecnicamente. Ele é ruim. Eu acho que ele é muito ruim. Ele é ruim. Ele colocou, mudou o código. O Código Eleitoral é uma lei complementar. Ela só pode ser modificada por uma lei complementar. Ele quis mudar aqui tudo do Código Eleitoral, da lei complementar, por lei ordinária. Isso o Celso Melo do Supremo já disse que é impossível. Ele quer transformar o crime eleitoral de Caixa 2, ele quer dizer que quando for crime comum
conexo com o crime eleitoral, vai para o pra Tribunal Justiça Comum. Isso aí também não pode, porque a lei que ele apresentou, o projeto é ordinário. Então, mostra que ele não tem limites. É uma pessoa que atua como um cacique. Desculpe, meus índios, vocês não são, é apenas uma linguagem política. É um cacique no sentido pejorativo dessa palavra. Digamos que é como um capitão do mato, Capitão né? do mato. É um capitão do mato, é melhor para ele. Então, isso tudo é gravíssimo. Agora, vamos para o processo de Lula. Mas peraí que acho que tem mais uma colocação aqui da Clarisete ainda, não, deixa eu ver, da Sâmia. Iniciaram as atividades administrativas cortando direitos conquistados e respaldados na Constituinte. Agora, além de cortarem direitos, estão cortando os deveres, obrigação do Estado de garantir uma educação de qualidade para todos os cidadãos. A educação agora está sendo limitada para a elite intelectual de poucos. Isso é mais uma das variáveis Essa desse não é governo. variável desse governo, é elite. Mas assim, a gente Eles colocam que a universidade é direito de todos, a educação é direito de todos. Mas a universidade é só para Agora os para a ricos. elite. É só Agora para a acabamos. elite. Nós estamos realmente numa situação muito triste nesse momento no país. A gente está calamitosa, né? Vamos lá, que mais? A Sâmia, a Sâmia já falou. Pessoal, compartilhem a nossa live se vocês estiverem gostando, manda um like aí. E tem uma questão também que está sendo muito comentada, Marcelo, que é a questão da prisão em segunda instância, né? Isso é outro absurdo. E que na lei parece que o Moro mesmo coloca que ela é ilegal o processo. Então ele se contradiz ao mandar prender Lula. É claro. Quando ele está modificando a lei, o Código de Processo Penal não permitia isso. O Supremo, no absurdo que está tudo desmoralizado, o Supremo está tutelado pelos militares, é uma vergonha. O Supremo, sob pressão dos militares, não teve força para enfrentar essa situação e decidir que a Constituição determina a presunção de inocência. Sim. E ela Até só termina quando transitar julgado. Só transita julgado quando não houver mais recurso, porque a pessoa não recorreu, ou chegou à última instância. Então, desde que haja recurso, você só pode ser preso se houver medida cautelar, porque você está prejudicando as provas, como Marcelo Odebrecht foi preso, quer dizer, porque você está criando também situações negativas no processo, está tentando também fugir do país, desaparecer. Então, o Lula não tem nenhum desses elementos, não é cautelar. E eles querem permitir a prisão em segunda instância sem precisar de medida cautelar, de prisão cautelar. Então, isso é grave porque é proibido pelo Código Penal. Ele quer mudar o Código Penal, mas tem a Constituição que diz que você pode prender uma pessoa que se presume inocente. Não, isso é um escândalo. A Constituição diz só se mudasse a Constituição, mas é cláusula pétrea, nem a Constituição mudasse, só se fosse um poder constituinte revolucionário que poderia romper com isso, ou um golpe de Estado, evidentemente. Mas que mudasse a Constituição. Mas do jeito que isso está... rompe com as concepções filosóficas que estabelecem que é justiça. Que é justiça, é claro. Você não pode prender alguém que tem a presunção de inocência. Você não pode prender pelo achismo. Eu tenho a convicção. Né? Então, essa é um ponto também muito grave nesse contexto dessa lei do Moro. Mas aqui a gente teve outra decisão contra esse homem que foi o melhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse homem reduziu a pobreza imensamente. Esse homem levou dos lares mais simples, de 20% da população mais pobre, de 32% que tinha acesso à luz elétrica, ele passou a 92% no período dele. E os ricos tinham 92%, os 20% passaram para 97%, ficou quase igual, 92, 97%. Era 32 e 92. Os pobres, mais pobres, chegaram a 92, empataram com os ricos na época de FHC. Então foi uma política pública de alto nível. Eu conheço isso porque eu sou nordestino e eu acompanhei o Nordeste antes e depois de Lula. Então foi uma transformação, as cisternas que foram criadas. Quer dizer, eles prendem esse homem sem provas. Esse é o grave. No primeiro processo e no segundo processo. Você tem, no primeiro processo, o absurdo que foi escandalizante no mundo todo. Até a ex-ministra da Justiça alemã, que nós tentamos trazer para abril, mas ela tem outros compromissos, ela disse que ela leu a tradução, é verborrágico, não diz nada, não prova nada. E esse processo é mais triste, porque nesse ponto
ela abusou. Ela não mostra nenhum liame entre o que ela chama propinoduto e, a juíza. A juíza agora, Raquel Hart. Ela não mostra, não há no processo que é a segunda decisão, uma prova de que havia esse chamado propinoduto e o dinheiro que serviu para alguma reforma. Então, não se prova isso. Quer dizer, a única afirmação é de um tal de Léo Pinheiro que ela põe duas vezes, como duas pessoas. Se fossem duas pessoas, a mesma pessoa, para você ver o grau, né, o grau de... Nem sei mais, Marcelo, me ajuda. É o grau de compreensão que tem, né, e de... que ela chama a mesma pessoa por dois nomes achando que são pessoas diferentes. Então, como é que você pode julgar sem ter noção do que você está julgando? Você conhecer todas as peças, todos os fatos, né? Parece que eram mais de 7.000, sei lá, páginas, né? Que a defesa apresentou e isso foi visto em uma semana. Ela é bem seletiva porque, veja bem, ela não consegue provar, como no primeiro também, se ela não prova essa relação entre um propinoduto ligado à Petrobras, de propinas, para manter a diretoria da Petrobras, ela diz. Em primeiro lugar, isso aí não está provado. E ela se baseia apenas na declaração do Léo Pinheiro, que é apenas meio de se alcançar a prova. Eu teria que provar. O que é que ocorre? A defesa apresentou o argumento do Léo Pinheiro que 400 mil foram tirados do banco para ir para Lula. A defesa fez uma perícia e mostrou que esses 400 mil nunca entrou em conta de Lula. Foi para outro lugar, também de corrupção por aí afora, que não tinha nada a ver com Lula. E aí ela não considera a perícia, porque diz que é particular, que ela não vai considerar. Ela nem considera, nem analisa essa perícia e manda procurar saber se tem fundamento. Mas ela não tem interesse. Então não há prova dessa relação. Outro ponto é que nesse processo você tem que provar no direito penal, para a corrupção passiva, a contrapartida. Primeiro, Lula já não estava na presidência. Não era presidente. Aí a contrapartida teria que ser anterior, teria que dizer que ele prometeu antes, mas qual é o ato que ele prometeu? O que foi que ele deu a esse pessoal? O que foi que ele concedeu? Não, foi a manutenção da diretoria. Como é que ele poderia manter a diretoria se ele estava fora do poder? E nesse tempo teve até conflito com a presidente quanto à orientação política. Quer dizer, é uma situação de suposições vagas que o direito penal não admite isso. O direito penal não admite sequer analogia, que é você considerar o fato por semelhança. Não pode no direito civil, mas não pode no direito penal, porque a liberdade é fundamental para nós. Então tem que ter muito cuidado para se privar alguém de liberdade. Você tem que ter provas claras. Então, o que ocorreu é que não se provou nem... A Clarizé coloca aqui de novo, ó, o genro do Léo Pinheiro, que é o dito que virou 2, está no governo de Bolsonaro, relação duvidosa. Mas parece que isso ninguém vê, né? Não, a mídia está toda engabelada, está toda controlada por uma estrutura de poder. É claro que a mídia ela está preferindo o Mourão, a Globo, do que o Bolsonaro, porque o Mourão... Mas são todos do mesmo saco, mas está tudo no mesmo esquema. Agora, vejam bem, essa contrapartida não tem elementos probatórios, também não tem do serviço desse dinheiro, que não tem prova, não foi considerado. Ela se baseia em Léo Pinheiro como duas pessoas, uma ela cita como o nome do apelido e outro o nome verdadeiro. E, nesse contexto, o que ocorre? Se não tem o liame com algo da Petrobras, a competência não era de Curitiba, a competência era de São Paulo. Está entendendo? Não havia competência de Moro nem da Hart. Eles criaram isso para ficar na mão de Moro. Havia incompetência no sentido jurídico. Ou seja, uma justiça persecutória. Persecutória. Ele forçou a barra para ficar com o processo de Lula. E aí realmente é uma situação muito grave, porque você está sendo julgado por um juiz incompetente. Então esse é um ponto que a gente tem que considerar. E, inclusive, um juiz que depois se torna ministro da Justiça, né, de um governo, né, que é completamente contra o próprio Lula e o próprio partido do Lula. Então, assim, está tudo cheio, tudo, na verdade, enlamaçado.
enlamaçado, aí porque a coisa... está enlamaçado porque ele já estava fazendo como juiz trabalho, diálogo com os representantes do governo Bolsonaro. Teve telefonemas que não foi negado com o atual ministro da Economia. Eles dialogaram sobre a vinda ao governo, conversou também com o Mourão, isso não é negado, e teve uma conversa também com o Bolsonaro, sendo que o ministro atual da Economia desconversou com ele como juiz para ele vir para o governo. Quer dizer, ele estava tratando disso e, ao mesmo tempo, estava divulgando algo rápido sobre o processo de Lula para torcer a mídia a seu favor. Na verdade, ele seria o ministro, tudo a Globo trabalhou para ele ser o ministro da Justiça de Aécio Neves. Estava tudo colando. Como estourou aquele escândalo, Aécio perdeu a eleição, depois veio o escândalo, aí ele se afastou do Aécio Neves, mas tudo estava. Como ele não foi do Aécio, ele veio a ser. E a coisa é tão escancarada, né, Marcelo, que ele se diz aí o grande, né, perseguidor aí dos corruptos, né, e contra a corrupção, do Caixa 2, né, e agora com essa medida, né, que coloca todo mundo que fizer Caixa 2 na cadeia, sem sequer questionar. Mas como é que ele fica num governo onde o ministro da Casa Civil é um cara que foi condenado por Caixa 2, ou seja, Caixa 2 é corrupção. Se é corrupção e ele combate a corrupção, ele é o ministro da Justiça e é complacente com o ministro desse O governo, ministro confessou que recebeu Caixa 2. O ministro reconheceu. Pediu desculpas, e ele disse, ele pediu desculpa, e ele dizia que era muito mais grave, na época, era muito mais grave você, o Caixa 2, do que pegar o dinheiro para si, porque isso vicia a vontade popular com aquela retórica verborrágica dele. Então, nesse sentido, o Moro, na verdade, está a serviço do que tem de mais à direita conservadora. E, nesse sentido, há uma seletividade chocante na persecução penal. Aqueles como Aécio, que tem provas caras, como o Temer, e muitos outros dessa laia estão aí sem nenhum. Flávio Bolsonaro está poderoso e toda essa família ligada à milícia. E engraçado porque não é uma coisa assim, ó, não é um pedalinho, não é um apartamento, né, emprestado, não é suposto apartamento, não. Essa coisa não pode ser crime. Isso aí foi depósito em conta bancária. Não há como caracterizar tem prova, crime. não tem. Não há como caracterizar crime. Lula não cometeu crime, não chegou e Se falou eu tenho um apartamento, por exemplo, a nossa Thelma tem uma casinha aqui, eu sei, aqui nos arredores. Se ela diz para mim, Marcelo, vai à disposição lá, porque eu não estou usando. Eu conheço isso, até o irmão tinha um amigo dele, que os filhos não queriam ir mais para uma praia, dizia, vai para lá e tu cuida lá, tu faz Todo mundo faz isso. Aí ele ficava lá, meu irmão, e ia sempre, mas aquilo é uma amizade de 30 anos. O Bittar disse, Lula, tu estás aí, vai ficar lá em São Bernardo, preso lá no teu apartamento, vem para cá descansar, porque a gente não está usando mais o sítio. E aí foram feitas melhores, mas não poderia confiscar o bem, porque não se trata de um produto de crime. Como é que confisca? O confiscar aí é absurdo, porque se houve crime, foi sob certas concessões que foram feitas em torno... Mas o sítio não é produto de crime, então é um absurdo total o que está sendo feito. Realmente é um Estado que ultrapassa todos os limites constitucionais e legais, democráticos e do Estado de Direito. Então essa situação é triste e nós estamos aí realmente lutando contra isso, continuamos na luta, eu e Thelma aqui, a gente não está parado não, a gente está trabalhando, agora mais na surdina, porque não tem campanha, não tem como falar publicamente como tínhamos antes, mas nós estamos trabalhando e tentando construir uma resistência que possa, um avanço que possa realmente levar à transformação desse país com a retomada da luta contra a exclusão, da democracia, do Estado de Direito. Da retomada do Estado de Direito, né? Chega de absurdos. Aí, então, Marcelo, eu queria fechar assim, né? O que a gente tem hoje? A gente começa lá com o Moro, né? Quer dizer, na verdade, com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro, né,
legisla lá sobre a posse de armas. Então, a partir flexibilizou, né, a posse de armas. Você pode comprar hoje 4 ou 5, se não me engano, acho que são 4, né? Cada cidadão pode ter até 4 armas, né? Aí vem o Moro e diz assim, olha, agora, cidadão, você está com 4 armas, você tem o direito de matar, né? Principalmente os policiais têm o direito de matar, porque é a mesma coisa que a gente está aqui, ó, numa via pública. Então chega um camaradinho aqui e fala, oi. E a gente, eu assustei, pô, né? A mulher no mercado olha para você e fala assim, olha, você passou na minha frente. A outra assusta e fala, pô, é isso? Né? Então, assim, é uma coisa tão esdrúxula, tão maluca o que está acontecendo, né? Mas que vai fazendo com isso. Isso faz o quê? Que se acentuem mais, né, as mortes, né, de adolescentes e jovens, e esses adolescentes e jovens são negros, são periféricos, e também a morte das mulheres, né, que são os feminicídios. Né? Porque você imagina, hoje as mulheres, Marcela, elas morrem quando? Dentro de casa, os casos de feminicídio, é dentro de casa e é final de semana. Isso porque os maridos não tinham direito a ter uma posse de arma, portar armas, né? Agora você imagina com tudo isso. Então, mas ela pegou uma faca, brigou comigo e eu me assustei e vou matar, né? Porque o caso também de policiais que cometem feminicídios também é muito grande. Então, assim, a gente está vivendo um caos social e isso é muito grave, né? Agora vem aí pela frente também, né? A reforma da Previdência, que está querendo acabar com os direitos trabalhistas ainda mais do que já foi acabado, né? Acabar com o seu direito de aposentadoria, e as pessoas não estão percebendo isso, parece que estão com uma venda, e isso é muito sério, e a gente está aqui para fazer essa reflexão, para a gente, um para o outro, repassando, e para a gente chegar a um denominador comum, e eu acho que essa é a recuperação do processo democrático nesse país, né? A recuperação da justiça nesse país, uma justiça, né, verdadeira, né, que não é uma justiça persecutória, e que as pessoas entendam, né, que hoje as mortes estão aumentando, que hoje a pobreza está aumentando, a miséria que tinha sido erradicada, praticamente erradicada, hoje está a níveis assustadores, né? E bastou o quê? 2 anos, 1 ano para que isso acontecesse, né? Houve uma revolução, Lula fez uma grande revolução, né? As pessoas falam, governo socialista, não tinha nada de socialista, mexeu um pouquinho e abalou toda a estrutura, né? Então, assim, e mexer um pouquinho para quem? Para fazer com que as pessoas, igual ele mesmo disse no seu primeiro mandato, que era para fazer com que a pessoa pudesse tomar um café da manhã, almoçar e jantar, fazer 3 refeições, né? E isso foi básico, foi basilar para que as pessoas pudessem estudar, para que as pessoas pudessem entrar numa universidade. E hoje a universidade está sendo colocada como que matéria só para elite. Então a gente precisa repensar isso e repensar os destinos desse país chamado Brasil, porque senão vai ficar muito difícil, né, não? E aí, para terminar, Marcelo, eu queria que você colocasse para gente, queria te perguntar, porque está aí Lula, Nobel da Paz, né? Lula é preso político, na verdade nem preso político, né? Um raptado político, né? Porque é um rapto, ele está ali sequestrado, né? E cada vez mais isso fica muito claro para a comunidade internacional. E eu queria saber, e aí, você assinou o manifesto? Eu assinei, eu mandei como professor universitário, eu enviei e justifiquei, dizendo que a prisão de Lula é um resultado de uma perseguição das elites, que ele é inocente. Eu justifiquei, claro, escrevi em inglês, e disse que ele foi o maior líder do Brasil, combatendo a desigualdade e a exclusão, como é exemplar, um político exemplar. Então, eu acho que Lula tem todas as condições de vencer. É claro que os setores conservadores estão lutando. A mesma coisa ocorreu com Dom Helder Câmara, sim, quando ele foi indicado. O próprio Esquivel, que ganhou o prêmio, ele disse: Dom Helder que merecia, eu não. O Esquivel, na humildade dele naquela época. Sim. E hoje, porque o Brasil tem uma diplomacia muito forte internacional, muito poderosa, e eles lutaram para que Dom Helder não ganhasse o prêmio. E hoje eles estão lutando, a diplomacia brasileira conservadora, agora com o novo ministro reacionário, para que Lula não ganhe o prêmio Nobel, tentando fazer seu lobby. Mas nós temos ao nosso lado um ex-prêmio Nobel e uma intelectualidade internacional, a ex-ministra da Justiça da Alemanha, professores como Zaffaroni na Argentina, Ferraioli, Boaventura de Souza Santos. Nós temos um leque de pessoas, o Chomsky,
também, que é um grande pensador americano. Então, nós temos a chance de ter essa vitória, e essa vitória vai ter um impacto muito grande político diante desse judiciário tutelado pelos militares a serviço da direita seletivo e corrupto também, porque a corrupção, eles têm a corrupção que não é a corrupção no sentido formal de bens materiais direto comprado, mas no sentido sistêmico da palavra. Eles põem a posição deles contra a lei para satisfazer interesses de grupos privilegiados da sociedade. Isso é corrupção sistêmica. E eu tenho trabalhado com isso há muito tempo, que a corrupção sistêmica é praticada pelas elites dominantes, quando eles ganham, por exemplo, o auxílio moradia por um tempo e não devolvem, porque era ilegal, eles fizeram um acordo. Se era ilegal, tinha que devolver, mas eles fizeram um acordo. Eles ganham acima do teto constitucional, isso é corrupção sistêmica, eles não podiam ganhar sobre seus próprios salários. Eles visam criando formas de proteção, destruindo e criando uma diferença chocante de 39 mil para um salário mínimo. Na Alemanha, o salário mínimo é 1.500 euros, que dá uns 6 mil e tanto. E o ministro da corte ganha 10 mil euros. 1.500 para 10 mil é uma coisa que é admissível. Mas 39 mil reais para 900. Quer dizer, é uma vergonha. Isso a gente tem que mudar. De vez de estar aumentando esses ministros, tem que aumentar a base, melhorar a situação da base e não dessa elite privilegiada, essa burguesia de Estado que é hoje o judiciário brasileiro. Uma burguesia, um amigo, uma burguesia é muito bom, Marcelo. Isso aí é realmente uma aristocracia de Estado, que esses caras nem sequer têm a dinâmica da medieval. Mas olha só, Marcelo, só para a gente terminar mesmo, o Carlos Montalegre pergunta aqui, afinal de contas, qual é o crime do Lula? Ué, gente, eu acho que 6 meses pode responder. Não há prova nem a crime. O crime do Lula, qual que é o crime do Lula? Foi ter tirado 36 milhões de pessoas da linha da pobreza. O crime do Lula foi ter criado inúmeras universidades e escolas técnicas. O crime do Lula, né, foi ter criado o Bolsa Família. O crime do Lula foi ter possibilitado que o filho do pedreiro, que o filho da empregada doméstica, hoje possa cursar um doutorado na universidade, que possa entrar na universidade. Esse foi o crime do Lula. O crime do Lula foi fazer com que o Nordeste mudasse, né, de rumo. O crime do Lula foi fazer chegar a água para a maioria dos nordestinos. Esse é o crime do Lula, fazer com que o povo chegue ao poder. E as elites não querem isso. Então, porque as elites não querem isso, elas encarceram o Lula. Sim, elas perfeito. Encarceram. Elas pegam Lula, encarceram e falam, esse não pode sair daí, porque esse representa o povo o pretexto todo de combate foi um pretexto para levar um retrocesso político. Na verdade, a corrupção poderia ser combatida dentro da lei e da Constituição, e não só para um lado do espectro político. Nós sabemos há muito tempo que a política brasileira tem um envolvimento muito grande dessa situação, porque há muita exclusão social, há grupos privilegiados, mas isso atinge todos os partidos, e até os condenados e maiores envolvidos não são do PT, mas a imprensa coloca o PT. É claro que houve pessoas do nosso partido, porque não é um partido perfeito, puro, envolvido, mas eles criaram pretexto. Se você pensar, se a gente for falar de pureza, né, e de tudo isso, você pensa na igreja, né? A gente teria que ter as pessoas mais puras, as pessoas mais solidárias, e a gente tem padres que fazem a abusam de crianças. Então você quer fazer a transposição disso para a política? Para colocar isso como uma organização criminosa, porque apareceu algumas pessoas em toda instituição, que seja o OAB, seja o judiciário, qualquer uma tem estruturas corruptas e tem o grupo correto. Tem que se combater aqueles que são corruptos em qualquer... O próprio PT abriu processos éticos, expulsou pessoas. Marcelo, que foi no governo da Dilma onde se criou todas as leis anticorrupção. Foi. O combate à corrupção foi permitida por Lula. Lula nomeou o primeiro da lista da Procuradoria. Ele não criou um engavetador da República. Ele tinha interesse nisso. Mas tudo virou para persegui-lo. Tudo virou contra Lula. E isso não tem nada a ver em crime de Lula. Tem a ver com a atuação brilhante de Lula como presidente da República. Que, inclusive, foi Lula que deu aumento para os militares, né, para as Forças Armadas. Foi Lula que, antes do Lula, o que estava acontecendo? Os soldados que iam lá para as bases
eram mandados embora cedo, faziam só meio período, porque não tinham como pagar a comida para eles. Então, o Lula entrou, mexeu em tudo isso, refez o plano de carreira dos militares, deu aumento, se não me engano, de mais de 30% dos militares. E hoje o Lula recebe isso em troca. Então, assim, a Isabel... O crime de Lula foi ser justo num país de injustiça. Está perfeito, Isabel. É isso mesmo, Isabel. Acho que você sintetizou bem aí. E é isso, né, Marcelão? Tá ótimo, tá bem então, demais. gente, obrigada pela atenção aí, pela prosa, pelos comentários. Continuem compartilhando aí para que mais pessoas possam entender essa dinâmica do que está acontecendo no nosso país. E mais uma coisa, a gente só vai barrar, né, a perseguição política, a gente só vai barrar a retirada de direitos se a gente for para a rua, se a gente se manifestar, se a gente se organizar, né? A gente dá like na rede social é muito bacana, mas a rua é fundamental. Conversando, discutindo e parar com medo de discutir. A gente é gente e a gente precisa, né, discutir, a gente precisa se informar e a gente precisa fazer valer nossos direitos. Direitos que estão sendo retirados, direitos conquistados lá de 1950 que estão sendo retirados hoje. Então é isso, valeu, né? Lula livre, né? E para o Lula estar livre, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa ir para Curitiba e exigir a saída do Lula. E eu tenho certeza, né, espero que Lula receba o Prêmio Nobel da Paz. E eu quero ver se o Lula vai receber esse prêmio lá na Carcerais de Curitiba ou se ele vai receber lá no Palácio. Né? Tá bem. Valeu, galera. Dá tchau. Valeu, obrigado aí, minha gente. Compartilha aí com a gente. Aí. E até a próxima. Beijão.